Vir aqui à frente, cadê a galera que vai cuidar deles no culto infantil? Está chegando para a gente orar pelas crianças, pelos professores, por esse tempo que eles terão ali embaixo. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele é, agradecendo pelas nossas crianças, abençoando essa turma linda do Senhor. Estenda a tua mão para cá na direção das crianças, abençoando essas crianças que são herança do Senhor para as famílias de nossa igreja. Senhor, nós queremos te agradecer por nossas crianças, te agradecer, ó Deus, pelo ministério infantil da nossa igreja, ó Deus, te agradecer porque eles estão aqui na tua casa, ó Pai. Obrigado pelos pais que trazem seus filhos para a casa do Senhor, para que aqui eles possam aprender da tua palavra, aprender a amar ao Senhor acima de tudo, Pai. Abençoe os professores, usa-os, ó Deus, nesse tempo de crescimento, de louvor ao Senhor, como ministério infantil, que seja mais uma noite de crescimento espiritual para as crianças da nossa igreja. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sair, bom estarmos juntos aqui para celebrar o Senhor. Você está feliz de estar aqui? Amém? Pela manhã nós tivemos uma manhã muito especial, celebrando a Deus pelas mães da nossa igreja, aquele café ali generoso que os homens prepararam para as mães, não é? Um tempo especial de comunhão, e nós estamos no mês da família, não é? O pastor Emílio falou aqui sobre a Coreia do Norte, e ali a perseguição que acontece ali aos nossos irmãos, é uma perseguição real e é cruel. Então ali o pessoal é preso, levado para campos de trabalho forçado, como o texto disse aqui, mas nós temos hoje alguns irmãos nossos brasileiros de descendência coreana que estão lá como missionários, como profissionais, mas exercendo ali a obra missionária, por amor a Deus e por amor às almas perdidas. E quando a gente olha o pessoal que está aí nesses países de perseguição, como Coreia, Índia, Mianmar, né, e tantos outros países, a gente deve pensar como é fácil ser cristão no Brasil. Você não enfrentou nenhuma dificuldade para vir ao culto dessa noite, nem de manhã, nem às quartas-feiras, nem aos sábados. É por isso que eu não entendo quando a galera decide ficar em casa. Não é? Às vezes, durante a semana, tem a possibilidade de estar aqui no culto de oração e não vem. Fica em casa assistindo aquele jornal que traz informação distorcida, né? Ou vai assistir uma novela que só fala de ilusão ali e não está junto para orar. Não está junto, muitas vezes, para celebrar ao Senhor durante a semana. Muitos têm aí a dificuldade do horário de trabalho, né? Mas é muito bom a gente estar aqui, né? É bom estar juntos aqui como irmãos em comunhão. Nessa noite eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Nós estamos no mês da família e o tema do mês da família é edificar a sua casa sobre a rocha. Esse é o tema, não é? E nessa noite eu quero falar sobre santificação para edificar, porque eu e você, santificados, separados para o Senhor, nós seremos instrumentos para edificar as nossas casas na rocha eterna, que é o Senhor Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16, da palavra de Deus. Acesse aí a sua Bíblia. 1 Pedro 1, de 13 a 16, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos como eu sou santo. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Essa carta de Pedro... Está falhando o microfone? É só para mim, não? Para mim tem a impressão que está falhando aqui. Pedro escreveu essa carta aos nossos irmãos que estavam dispersos no primeiro século da era cristã. Começou uma perseguição
E aí eles viviam uma perseguição do Império Romano, que assim como lá o ditador da Coreia determina que ele seja adorado, ali também os imperadores romanos determinavam que eles deveriam ser adorados como deuses. E quando então a fé cristã começa a crescer, ela se torna alvo de perseguição. E o povo se espalhou. E Pedro escreve então às igrejas que estavam dispersas, aos nossos irmãos que estavam dispersos em várias regiões. Ele começa se apresentando nesse capítulo 1, ele fala sobre louvor e adoração ao Senhor por uma esperança viva, e nesse trecho que nós lemos, ele nos exorta à santidade. A gente vive um tempo hoje de que tudo é relativo. A sociedade tenta até fazer a gente pensar que a verdade ela é relativa. Tudo depende de quem está olhando. Então, assim, o pecado é relativo, a existência de Deus é relativa, a palavra de Deus, a Bíblia, que nós cremos que é infalível e inerrante, é relativa, né? Muitos dizem por aí que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E isso é um conceito de relativismo. Aquele texto que me agrada, eu digo, ele é a palavra de Deus. Aquele texto que ensina alguma coisa contrário ao que eu quero fazer, isso aí não é palavra de Deus, porque a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas essa não é a verdade. O que nós cremos como Igreja Batista é que a Bíblia ela é a palavra de Deus, infalível, sem erro nenhum. Essa é a Bíblia. Então, a verdade ela não é relativa. A verdade, para mim, para você e para aqueles que querem se aproximar de Jesus e segui-lo como discípulos, é a palavra de Deus. Aqui diz que, ai daquele que acrescenta ou tira uma vírgula sequer a esse texto. A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é a fonte de toda a inspiração, de todo o ensino que eu e você precisamos para viver a vontade de Deus. Porque a Bíblia, ela foi escrita por seres humanos, mas seres humanos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso ela é a palavra de Deus. Então a Bíblia ela não tem nada de relativo nela, ela é absoluta, ela é verdadeira. E quando eu não cumpro o que a Bíblia está dizendo, eu estou ali em desobediência ao Senhor. Não é relativa também sobre a fidelidade. O homem casado ele é e deve ser fiel à sua esposa. A mulher casada ela é e deve ser fiel a seu marido. A educação é um papel dos pais, que devem educar seus filhos, espiritualmente e também no seio da sociedade. A escola, ela transmite informação, mas a formação é papel dos pais dentro de casa. Mas a gente vive numa sociedade em que os pais eles já não assumem essa responsabilidade. O Estado tenta fazer a gente entender e acreditar que as crianças não são responsabilidade mais dos pais, mas uma propriedade do Estado, e isso é uma mentira. O Estado sim tem que proteger os direitos das crianças, mas a responsabilidade da educação é dos pais. Quando a gente terceiriza isso, a gente está deixando ali algo relativo. A sexualidade não tem nada de relativo. A Bíblia diz, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e assim, ponto. Não há aí uma vírgula, não há aí um ponto e vírgula. Deus, ele criou homem e mulher, macho e fêmea. Qualquer coisa diferente disso é relativo, é mentira. Família, segundo os nossos princípios, os princípios da Bíblia, é uma família formada por um homem e uma mulher. O texto de Gênesis diz assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão então uma só carne. Então, família, segundo os nossos princípios, é aquela formada por um homem e por uma mulher. Não há relatividade nisso, não há nenhuma mudança nisso. Esses são princípios que nós vivemos. E como seguidores de Jesus, nós devemos defender esses princípios. E quando eu defendo esses princípios, eu estou defendendo a minha fé. Eu estou defendendo os princípios que dirigem a minha vida. Mas nessa sociedade relativa, eu e você somos convidados a sermos santos diante da sociedade, mas porque somos santos diante de Deus. O Deus que é onisciente, que conhece o meu coração e o seu, conhece as palavras que nós pensamos e não falamos. Assim, nós somos chamados a viver como povo santo e separado para o Senhor.
Você já sabe que a palavra santo significa consagrado, separado ao divino. No nosso contexto do cristianismo, é aquele que é consagrado a Deus. E aqui o texto de Pedro nos chama a essa vida de santidade. Mas não uma vida de santidade por medo. Não uma vida de santidade como um peso, uma obrigação. Mas uma vida de santidade em resposta à maravilhosa graça de Deus que nos salvou. Eu desejo ser consagrado a Deus, porque eu entendo que Deus me amou primeiro. Eu entendo que Ele se entregou por mim. Eu entendo que Ele ali por me amar, Ele envia o seu único Filho para morrer no meu lugar, pagar pelos meus pecados, me libertar de toda a prisão e me dar uma vida eterna e uma vida abundante. Ser santo não significa ser perfeito, porque a perfeição a gente só vai atingir na glória celestial. Mas ser santo é desejar cada dia estar mais parecido com Jesus. É ser separado para o Senhor em todo momento. É viver de uma maneira diferente daquela que a sociedade caída vive. Adotando práticas que agradem ao Senhor em todo momento. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, algumas coisas acontecem. Desculpe a voz aí, irmãos. Foi deixado um vidro com um cheiro lá, um perfume lá no carro, esse vidro abriu e entornou e eu tenho alergia. E aí, a voz está aí por conta dessa reação alérgica que eu tive no caminho para cá, por conta desse perfume que colocaram lá, não é? Mas Deus abençoe a gente. Mas quando a gente entrega ao Senhor, a nossa vida ao Senhor Jesus, a primeira coisa que acontece é que nós recebemos o perdão. Deus, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele é poderoso para cobrir todos os nossos pecados. Não importa a intensidade desse pecado, ele não supera a graça de Deus. Por isso nós somos perdoados pelo Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, mesmo vivendo lutas, nós experimentamos uma paz que o apóstolo Paulo diz, excede a todo entendimento. Nós, então, passamos ali a enfrentar as lutas, mas com esperança. Enfrentar a luta sabendo que o Senhor vai nos dar a vitória. Às vezes a vitória não é o que nós esperamos, mas o que Deus nos der é bom, é agradável e é perfeito, porque a Bíblia nos garante isso. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que Jesus apresenta como Consolador, aquele que nos dá o discernimento espiritual, aquele que nos dá então o entendimento do que Deus quer para a nossa vida. Nós, como batistas, defendemos que a pessoa ela é batizada no Espírito Santo quando entrega a sua vida a Jesus. Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz isso: quando vocês ouviram a palavra e creram, vocês foram selados pelo Espírito. Naquele momento ali, esse é o sinal do batismo no Espírito Santo, a minha fé, quando eu me entrego ao Senhor Jesus. Não precisa de show de glossolalia, de falar línguas estranhas. Isso pode acontecer, sim, porque Deus se manifesta do jeito que Ele quiser, mas o batismo do Espírito Santo acontece no ato da salvação. Porque se não for assim, tem alguma coisa errada. Porque Jesus, Deus, Ele não faz as coisas pela metade. Ele, quando salva, salva. Quando você recebe a Jesus, eu e você recebemos o Espírito Santo de Deus naquele exato momento ali. E a partir disso, então, essa voz que vai dizendo, isso não, aquilo não, é o Espírito Santo nos dando discernimento para vivermos uma vida em santificação a cada dia. Uma vida em separação, em consagração ao Senhor a cada momento. E assim nós podemos sim, uma coisa é ser batizado no Espírito Santo e receber o Espírito Santo. A outra coisa é ser cheio do Espírito Santo, onde eu busco intimidade com o Senhor e a cada dia Ele vai enchendo mais o meu coração e ocupando todo o espaço do meu coração, reinando no meu coração e dirigindo 100% das minhas decisões. E aí a minha conduta vira uma conduta que agrada a Deus em todo momento. Quando nós nos entregamos para o Senhor Jesus, nós somos justificados por Ele. É a chamada justificação. O que é isso? Eu era um pecador condenado à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a salvação ela é o dom gratuito de Deus. Então, quando
Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou, ele pagou pelos nossos pecados. Ele que não tinha pecado, ele que é justo, nos justificou. E disse assim: o Wellington tinha uma dívida muito grande comigo, mas eu já paguei. Agora ele não é mais devedor, agora ele já é justificado. Mas também, quando eu entrego a minha vida para Jesus, começa ali o chamado processo da santificação. E a cada dia eu cresço diante de Deus. A cada dia eu aprendo mais da sua palavra. A santificação é um processo que começa quando eu me entrego para Jesus. E só vai acabar no dia que eu for promovido à glória celestial. Tem alguém com pressa aí? De ir para a glória? Quem não tem? O pastor Douglas ali, o Robert também ali, já está ali levantando a mão como bom discípulo, já seguindo ali o caminho ali. Eu não tenho pressa não, porque eu sei que a mansão celestial que está reservada para mim não vai ser invadida por ninguém. Então, enquanto Deus permitir, eu quero estar por aqui. E aí, nesse processo de santificação, Deus, que é o oleiro perfeito, começa a nos moldar, e nós somos o barro. E Ele quer fazer um vaso perfeito. E Ele, então, Ele pega o barro, que sou eu e você, e vai nos moldando. Esse é o processo da santificação. Deus vai sondando o coração de cada pessoa e vai tirando aquilo que não agrada a Ele, e vai colocando os seus propósitos. Esse é o processo de santificação, que eu e você vivemos todo dia. Eu e você vivemos, e Pedro está dizendo, vocês precisam ser santos. Porque o Deus que salvou vocês, Ele é santo. A santificação é esse processo de purificação do pecado. A gente vai abrindo mão de tudo aquilo que a gente gostava e que não agradava a Deus. Jesus, ele diz isso: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e então siga-me. Esse é o processo da santificação, quando todo dia eu tenho que dizer não ao pecado que me atrai, não às tentações que ficam tentando me arrastar para longe de Deus, e digo sim ao Senhor Jesus. Como dizia uma canção antiga, eu escolho Deus. Todo dia eu escolho Deus, e essa escolha é diária para mim e para você, porque todo dia nós devemos escolher. E quando nós fazemos escolhas, ou nós vamos obedecer a Deus, ou vamos desobedecer a Deus. Não tem meio termo. É assim todo momento da nossa vida, em cada escolha que a gente vai fazer. Então, quando nós estamos nesse processo de santificação, nós abrimos mão do nosso próprio interesse para viver a vontade de Deus. E aí, nesse processo, o Espírito Santo nos dá discernimento espiritual, para entender, isso aqui é uma armadilha, isso aqui é desobediência, isso aqui não vai dar bom, isso vai dar errado em algum momento. É o Espírito Santo que vai abrindo os nossos olhos espirituais para então ali nos levar a dizer não ao pecado. Ele vai nos fortalecendo para resistir às tentações. Ele vai nos direcionando em cada momento para obedecer aos seus propósitos para a nossa vida. Ele vai nos guiando. E o Espírito Santo nos dá a capacidade de testemunhar do seu poder sobre a nossa vida. Nessa caminhada com Jesus, nós aprendemos então, nesse processo de santificação, a rejeitar o pecado. Rejeitar aquele pecado de estimação. Aquele ali que eu gosto de cometer, mesmo sabendo que estou entristecendo a Deus. Mesmo sabendo que eu estou desobedecendo. Mas deixa só esse, Senhor. Só esse aqui. Mas nenhum outro. Mas quando eu deixo a porta da minha vida aberta para o pecado, em uma única área da minha vida, na verdade eu estou dando legalidade ao mal para atuar em todas as áreas da minha vida. Por isso que devemos nos fortalecer no Senhor para fechar toda a porta para que o pecado não entre na nossa vida. Ah, pastor, isso é muito difícil. É claro que é, humanamente falando é impossível. Mas quando eu me ajoelho diante do Senhor, aí sim é possível vencer a todas as tentações que a vida nos apresenta, que o inimigo nos apresenta. O processo de santificação significa eu me separar do pecado, para viver pertinho de Deus, para viver seguindo ao Senhor. Quando eu quero edificar a minha casa, a minha família, na rocha fiel que é Jesus Cristo, eu preciso estar nesse processo de santificação, nesse processo de consagração da minha vida a Deus.
nesse processo de consagração do meu namoro, do meu noivado, do meu casamento, do meu relacionamento com os meus filhos, do meu relacionamento com os meus pais, o meu relacionamento com os meus amigos e colegas na sociedade, eu me santifico, eu me separo para Deus, para que então eu possa testemunhar. E onde eu estiver, eu farei e agirei da forma que Jesus faria ou agiria estando no meu lugar. Para entender isso, é preciso ter intimidade com o Senhor. Para entender isso, e então edificar a minha vida sobre a rocha, é então abrir mão e ter a minha mente renovada diante do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, e ali no capítulo 12 ele diz, eu rogo em nome do Senhor Jesus para que vocês tenham o quê? Vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí Paulo diz, esse é o culto racional de vocês. E para vocês prestarem esse culto, e para vocês não se amoldarem ao padrão, para vocês viverem esse sacrifício vivo, vocês não podem se amoldar ao padrão do mundo. Aí ele diz, no versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas renovem e transformem a sua mente pelo conhecimento do Senhor, para que então vocês possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse processo de santificação, eu rejeito o padrão do mundo, que vive em fornicação, com relação sexual fora do casamento, antes do casamento ou na infidelidade conjugal, que vive a mentira, todo o tempo ali enganando um ao outro, que vive se escondendo. Tem gente que se esconde das pessoas, mas não consegue esconder-se de Deus, porque Ele é onisciente. E aí o apóstolo Paulo fala, você pode consagrar a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe, queridos, o mundo ele oferece atalhos fáceis, mas o caminho da salvação ele é estreito. Quem disse isso é o próprio Senhor Jesus. Se está se apresentando para você um atalho fácil demais, fica de olho, pode ser uma armadilha, e o inimigo te levando para longe da vontade de Deus. A consagração, ela é diária, ela não é um evento, a santificação, ela não é um momento, é uma jornada, é uma vida inteira, onde eu e você nos separamos para o Senhor, a cada momento da nossa vida. Por isso, a santidade, ela é um dos fundamentos da vida cristã. Eu estou consagrado a Cristo. Eu vou absorvendo ao longo da minha intimidade com o Senhor a mentalidade de Jesus. Eu começo a pensar como Ele, a amar como Ele, a perdoar como Ele, a ser humilde como Ele ensinou. Eu começo a obedecer ao Pai em todos os aspectos da minha vida. E quando isso acontece, eu experimento uma vida abundante no Senhor. Então, olhando para esse texto que nós lemos de 1 Pedro, uma vida santa, uma vida consagrada, em primeiro lugar, ela exige uma mente preparada. O texto diz assim no versículo 13, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Talvez na sua versão esteja com a cintura cingida, com os vestidos cingidos. Aqui é uma expressão usada aqui pelo apóstolo, quando os judeus precisavam fazer uma tarefa com mais agilidade, e os homens naquela época, isso não é a moda de hoje, mas os homens daquela época usavam vestidos, eram aqueles roupões, vestido até o pé. Hoje, se eu entrar aqui, com um vestidão aqui, pastor Douglas com esse tamanho todo, entrar aqui com um vestidão, geral vai olhar e dizer o que está acontecendo, não é? E os líderes do povo, então ali os líderes das sinagogas, os mestres da lei, na ponta dos seus vestidos, eles tinham ali uns sinos, que sinalizavam, à medida em que eles estavam andando, para que todos soubessem que estava se aproximando um mestre da lei, e ali se portarem com reverência diante daquele que conhecia detalhadamente, ou deveria conhecer detalhadamente a lei. Então, quando os homens precisavam agir de uma maneira ágil, rápida, eles amarravam os vestidos para ter mais
agilidade e ficarem prontos para agir. É nesse princípio que Pedro diz que eu e você temos que ter a nossa mente preparada. A nossa mente preparada na palavra de Deus para responder às pessoas que perguntarem sobre a nossa fé. Uma vida em santificação é uma vida que conhece a palavra de Deus e, por conhecer a palavra de Deus, está preparada para defender a fé. Porque obedece, porque acredita, porque defende, porque não prega falando, mas prega vivendo. Para isso é preciso ter uma vida, uma mente preparada, uma mente consagrada ao Senhor, porque os seus pensamentos influenciam as suas atitudes. Aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você absorve ao longo do seu dia, vai influenciar as suas ações, porque influencia o seu pensamento. Então, quando você absorve muita informação contaminada, a tendência é que a sua ação vai ser contaminada. Se você começa a ouvir muitas vezes, olha, a Bíblia é um livro ultrapassado, não precisa obedecer, não precisa seguir esses princípios, e você começa a acreditar nisso, você começa a desobedecer a Deus. Você começa a fazer tudo diferente do que o Senhor espera da sua vida. Isso acontece com cada um de nós, com todo mundo. A gente precisa investir mais tempo no aprendizado da Bíblia. Como é que você e eu aprendemos a Bíblia? Lendo, orando diante do Senhor, vindo para a escola bíblica dominical. Não é? A EBD, ela é aquela oportunidade que Deus nos dá de estudarmos a Bíblia juntos. Como é que você aprende mais da palavra de Deus? Vivendo a comunhão num pequeno grupo, que pratica o princípio da palavra de Deus. E ali nas casas, naquela intimidade ali, isso nos ajuda a preparar a nossa mente para praticar a fé e defender a nossa fé. Tem que estar com a mente preparada, cuidado com as imagens que você olha. A pornografia, ela traz uma dependência, já está comprovado que a pornografia, ela cria uma dependência na mente daquele que a consome. E antigamente, quando se falava de pornografia, falava que só os homens consumiam pornografia, mas hoje não. Muitas mulheres consomem e são dependentes da pornografia, que é um pecado, que é uma distorção de tudo. Mas aquilo começa a influenciar a mente, porque os olhos começam então a absorver. Cuidado com aquilo que você está assistindo, cuidado com esse negócio aqui, ó. É tão pequenino, mas tão poderoso, o celular ainda está tudo por aqui, o que presta e o que não presta. Agora, aquilo que não presta, você tem o poder de dizer não, você tem o poder de bloquear, você tem o poder de não acessar. Se vem aquele link por ali, você sabe que é coisa má, joga fora, bloqueia esse contato que te manda, sai desse grupo, que fica mandando coisas que vai ali contaminar a sua mente com tudo que é contrário à palavra de Deus. Isso é viver nessa santificação. Eu preciso ter a minha mente preparada. Cuidado com as pessoas com quem você anda, o que elas estão falando. Sabe, aquele amigo, entre aspas, que diz para você que não precisa obedecer a Bíblia, está te levando para a ruína. Está te levando para edificar sua casa na areia. Aquele amigo que diz, olha, cuidado com o pastor, que todo pastor é perigoso. Toda generalização, ela é burra. A generalização, ela é burra. Não tem outra palavra. Às vezes a gente fala, é pouco inteligente. Não é pouco inteligente, ela é burra mesmo. A gente não pode julgar todos por uma pessoa. Por isso, cuidado com aquele que diz, cuidado com o pastor aí, todo pastor explora. E aí você se afasta da igreja e se afasta de Deus. Tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas acaba acontecendo. Cuidado com aquele que diz assim, não, você não precisa de igreja. O pastor não diz que Deus é onipresente? Então, você está em casa, Deus está aí. Ainda que isso seja verdade, e é verdade, Deus é onipresente, Deus está aqui nesse lugar agora, Deus está nos lares que se abrem agora, porque sim, Ele é Deus onipresente, mas isso não significa que você não deve viver na comunhão da igreja. O autor da carta aos Hebreus diz isso, não deixe de congregar com seus irmãos. Uma coisa não substitui a outra.
A onipresença de Deus significa que eu posso ter a segurança de que onde eu estiver, Deus estará ali comigo, porque Ele prometeu isso. Mas a comunhão na igreja é um momento de alegria, de gratidão, de louvor comunitário, quando nós estamos juntos louvando ao nosso Deus. É importante, sim. Cuidado com o que você está ouvindo. A santidade, ela depende de uma mente preparada. Prepare a sua mente. Prepare a sua mente para rejeitar o pecado. Como é que eu faço isso, pastor? Alimente a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus. Esse alimento aqui não tem contaminação. É puro. É como beber água da nascente. Ontem a gente estava na montanha lá, preparando tudo para o top dos legendários. E eu fui numa área lá, nova, para ver um lugar de ministração, e tinha uma fonte de água. Eu bebi daquela água geladinha que saía dali da nascente do rio. Enchi o meu cantil, já estava acabando a água ali, e só não peguei mais porque eu não tinha outras. Água gostosa, sabe aquela água pura, saindo da fonte, jorrando, pastor Douglas, assim, cristalina e gelada. Vontade era mergulhar ali, mas tinha um trabalho muito grande. Era uma água pura. Quer um alimento puro, sem contaminação? Está aqui, ó, a Bíblia. A palavra de Deus, inerrante, infalível. Alimente a sua mente com a palavra de Deus. Alimente o seu coração com a palavra de Deus. Busque a intimidade com o Senhor em oração. Se você tem um tempo para ouvir música, coloque louvores. Precisa de música secular? Existem músicas seculares bonitas, mas para que tu vai gastar o teu tempo com isso? Vai ali para o louvor e adoração ao Senhor. É letra pura, que alimenta o seu coração e a sua mente. Tenha tempo para conversar com pessoas firmes na fé, que possam te ajudar nessa jornada cristã. Cuidado. Quando eu aceitei a Jesus, meus amigos ficavam assim: ah, Davidson, desiste disso. Logo você vai durar uma semana. Para com isso, esse negócio de ser crente, isso não é para você não. Talvez você tenha algum amigo dizendo isso para você que está aí começando essa jornada cristã. Mas aí alimente a sua mente com a palavra de Deus, com louvores ao Senhor, com uma vida dedicada ao Senhor em todo momento ali. Pense nas coisas que são do alto. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículos 1 e 2, ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pedro está dizendo: estejam com a mente preparada. Prepare a sua mente diante do Senhor. Prepare o seu coração diante do Senhor para resistir às tentações. Tiago diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas só dá para fazer isso quando a gente está preparado. Segundo lugar, para viver essa santidade, a santidade ela requer uma prontidão e uma esperança no Senhor. Ainda aí no versículo 13 ele diz assim: portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Nós temos que estar em alerta o tempo inteiro. Quando você bobeia, o inimigo vem e bota uma armadilha para você cair. É uma casca de banana para você escorregar. E só escorrega na casca de banana quem está distraído. E aí a gente tem que estar atento, porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que está brilhando está ali puro. Pode estar lustrado com a mentira ali. E a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar alerta em todo momento. Às vezes, quando uma pessoa ela já tem uma longa jornada cristã, ela tem uma tendência de começar de vez em quando a dar uma cochilada e deixar de vigiar. Ah, eu já tenho muito tempo de igreja, eu nasci num lar cristão, e eu já estou aqui há muito tempo, já estou escolado, já estou preparado. É o primeiro passo para a queda. A Bíblia diz que a soberba, ela é o primeiro passo
para a queda. Eu e você temos que estar alerta o tempo inteiro, sabendo que eu e você, sozinhos, sem Deus, não podemos vencer o pecado e a tentação. Tem que estar atento o tempo inteiro, porque o inimigo, ele quer te derrubar. Ele quer me derrubar. O inimigo, ele quer destruir as nossas famílias. Ele quer destruir a nossa intimidade com Deus. A gente tem que estar vigiando o tempo inteiro. Fique alerta, fique atento. Porque o inimigo, ele vai procurar ali uma brecha para entrar na sua vida. E se você não estiver em alerta o tempo inteiro, se você não estiver vigilante em todo momento, você pode escorregar. Estar em alerta espiritual é ter clareza espiritual, é ter discernimento espiritual para identificar as armadilhas que o inimigo prepara. Aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Pedro então diz, fiquem alerta. Fiquem atentos, mas além de ficar atentos também, coloquem toda a sua esperança na graça de Deus. A minha esperança e a sua esperança não podem estar em uma pessoa, não pode estar naquilo que a gente tem, o que a gente conquistou, que a gente acha que a gente conquistou. A nossa esperança viva é em Cristo Jesus, é nele, é por ele, para ele, todas as coisas, é para a glória do Senhor. A santidade, ela é sustentada por uma esperança. Quando eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Deus cuida de mim, eu vou esperar nele, eu não vou tomar um atalho para resolver a luta que eu estou enfrentando. Eu vou esperar a resposta de Deus. Eu sei que Ele não vai falhar comigo, eu sei que Ele não vai me abandonar, eu sei que Ele não vai me deixar para trás, então eu vou resistir. Por mais que a pressão seja forte para me levar para longe de Deus, eu vou continuar esperando em Jesus. Porque Ele não falha, Ele não chega atrasado e Ele não desiste de mim. Eu preciso estar em alerta e ter uma esperança, não nas pessoas, não nas coisas, mas uma esperança em Jesus Cristo, todo o tempo. Não sei onde está a sua esperança, mas a minha esperança e a sua esperança devem estar em Jesus. A gente deve confiar na graça de Deus, nesse amor incondicional do Senhor. Em terceiro lugar, a santidade, ela rompe com o passado. Ela nos ajuda a deixar o passado no passado. Versículo 14 diz assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, ou seja, do passado, quando vocês viviam na ignorância. A santidade demanda obediência, é claro, mas também nos capacita para deixar o passado no passado. Sabe, às vezes, aquele testemunho que o cara dá, dizendo assim, olha, irmãos, eu fazia tal coisa, que saudade daquilo que eu fazia. Se está com saudade do pecado, ainda não se arrependeu dele. É deixar o passado no passado. Aquela prática da vida antes de Jesus ficou lá. Agora eu sou nova criatura, que afinal de contas, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O passado tem que ficar no passado, essa obediência a Deus nos ajuda a em todo momento dizer não ao pecado, deixar o passado no passado, porque a maravilhosa graça de Deus traz novidades para a nossa vida, nos faz novas criaturas. E às vezes a gente fica preso ao passado, a gente fica preso às tentações do passado, a gente fica preso às mágoas, os ressentimentos do passado, a gente fica preso a algumas amizades do passado que nos arrastam para longe de Deus, a gente fica preso no passado, sabe? Enquanto você está preso no passado, você não permite que Deus escreva um novo futuro para a sua vida. Porque enquanto a saudade do passado, a mágoa do passado, você não está liberado para viver o novo de Deus. E o que Deus quer fazer? Algo novo na nossa vida. Mas para isso é preciso deixar o passado no passado. Pedro diz, olha só, chega, agora vocês são filhos obedientes. Tudo aquilo que vocês faziam no passado, fica para lá. Não desejem mais aquelas coisas. Não pratiquem mais aquelas coisas. Mas também não sintam o peso daquelas coisas, porque todos os erros do passado já foram perdoados por Jesus. Ele já pagou um preço. Hoje é dia de você romper com o passado. Aquele passado que atormenta teu coração, aquele peso que te impede de avançar na direção do Senhor.
é para deixar para trás, é para virar a página e deixar o passado no passado. A santidade que nos ajuda a edificar a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha, ela exige de nós uma mente preparada, ela exige de nós uma prontidão e uma esperança, ela exige de nós uma santificação que rompe com o passado, mas ela, em quarto lugar, para terminar, essa santidade, ela reflete o caráter de Deus. Versículos 15 e 16 dizem assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Quando eu me consagro ao Senhor e deixo todo dia Ele me transformar, me mudar, eu passo a ficar mais parecido com Ele. E começo a viver essa santidade diante dEle. Eu começo a consagrar cada vez mais a minha vida diante dEle. E não apenas algumas coisas. Pedro está dizendo aqui, em tudo o que vocês fizerem. Não é em algumas coisas. Não é só naquelas coisas que vocês fazem diante das pessoas. Não é só aquilo que vocês fazem quando estão na igreja. Não é aquilo que vocês fazem quando estão com o pastor. Mas tudo que vocês fazem tem que ser consagrado para o Senhor. A santidade, ela não é medida por regras humanas. Ela é medida pelo próprio caráter de Deus. Eu estou mais parecido com o Senhor. Eu estou mais próximo de quem Jesus é. Eu estou cada vez mais ali me amoldando aos seus princípios. Porque viver essa vida de santidade é viver parecido com o Senhor. A cada dia mais parecido com o Senhor. Refletindo a natureza de Deus na nossa vida a cada momento. Não é perfeição, porque só Ele é perfeito, mas é aperfeiçoamento. É cada dia buscando ser melhor. Uma vida que busca a santidade, ela não está isenta de lutas. A gente continua enfrentando lutas. Todos nós aqui enfrentamos lutas. Mas ela tem uma diferença. No meio da luta, a gente sabe quem é que cuida de nós. A gente sabe quem está ali para nos fortalecer. Quem está ali para dizer: tá bom, filhão, você caiu, eu estou aqui com a mão estendida para te levantar. Para te dar uma chance de começar de novo. Porque nós não vivemos a santidade para sermos salvos. Nós vivemos a santidade porque fomos salvos. Porque Deus já nos salvou. E porque ao receber essa salvação, a gente se sente grato diante do Senhor. E o nosso coração é invadido de um amor pelo Senhor. E esse amor nos leva a desejar obedecer e ser mais parecido com Ele. E esse amor nos leva a buscar mais intimidade com Ele. E quando a gente tem essa intimidade com Ele, a gente se sente fortalecido para dizer não ao pecado, a resistir às tentações, a vencer tudo aquilo que nos impede de ter intimidade com o Senhor. Viver a santidade não é por força própria, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. É quando eu digo para o Senhor: entra, ó Deus, e opera no meu coração. Entra, Senhor Deus, e tira tudo aquilo que não te agrada. Uma vida rendida ao Senhor, ela é uma parede firme que o Senhor levanta, para que nenhuma água que tente subir derrube a casa, para que nenhum vento forte que tente derrubar consiga destruir a casa, para que nenhuma chuva que venha derrube o telhado, porque a parede está sólida. Uma vida de santidade é um alicerce diante do Senhor. É uma vida transformada pelo Senhor, de dentro para fora. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele nos transforma de dentro para fora. Porque o alicerce muitas vezes a gente não vê, mas é Ele que dá sustentação à casa. Eu quero nessa noite te convidar a chamar a Jesus para ser o alicerce da sua vida, a ser ali a referência na qual você se amolda, você se adequa diante do Senhor. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, você que está aqui ou pela internet, mas em algum momento da sua jornada, você deixou de buscar essa santificação na sua vida, você desistiu de lutar contra o pecado, você passou a ceder às tentações. Nessa noite o Senhor está te chamando para mudar essa história na sua vida de hoje em diante. Dizer: Senhor, eu consagro toda a minha vida a Ti.
Tudo que sou a Ti, tudo que tenho é Teu, Senhor. Todas as faces da minha casa são Tuas, Senhor. Todas as faces da minha vida são para a glória do Senhor. Não, eu não quero mais nada para a minha glória, Senhor. Eu não quero atender aos meus próprios desejos. Eu quero cumprir a Tua vontade na nossa vida. Hoje é uma noite para você romper com atitudes do passado. É deixar o passado no passado. As práticas, as mágoas, as decepções, as tristezas. Talvez nessa noite você queira consagrar a sua mente ao Senhor, dizendo: Senhor, me dá uma mente preparada, Senhor. Me dá uma mente fortalecida diante de Ti. Talvez hoje seja uma noite de você consagrar áreas da sua vida que você ainda não entregou para o Senhor Jesus. E está fazendo escolhas por você mesmo. Essa noite, se há algo para você deixar aqui nesse lugar, na presença do Senhor, eu quero convidar você a fazer isso. Viver esse processo de santidade diante do Senhor, de consagração diante do Senhor, dizendo: Senhor, toma minha vida, tudo que sou, eu Te entrego. Os meus sonhos, os meus planos, eu não quero que sejam mais os meus planos, eu quero que sejam os Teus planos para a minha vida. Pedro estava aqui exortando um povo a se preparar, porque vivia em batalha. Eu e você vivemos uma batalha. Nesse exato momento existe uma batalha espiritual sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre a sua mente. De um lado, o Senhor dizendo: vem, filho meu, vem viver para mim, vem viver separado para mim, consagrado para mim. Vem consagrar seu casamento, vem consagrar o seu namoro, vem consagrar o seu noivado, vem consagrar os seus planos. E de um outro lado, o inimigo dizendo: não vai não, não se aproxima de Deus não, você não precisa dele para nada, você pode todas as coisas. Qual é a voz que você vai ouvir nessa noite? Se Deus nessa noite te chama a consagrar a sua vida a Ele, eu quero convidar você para vir à frente fazendo isso. Nós vamos cantar uma canção, quero convidar você para se colocar em pé nessa hora. Nós vamos encerrar esse momento de culto louvando ao Senhor. E enquanto estivermos cantando, se você deseja nessa noite consagrar a sua vida a Deus, nessa noite você quer dizer: Senhor, faz tudo novo. Senhor, eu quero abandonar as práticas do passado. Senhor, eu quero uma nova história na minha vida, porque tudo que sou é Teu, eu quero entregar para Ti. Enquanto a gente estiver cantando, você pode sair do seu lugar e vir. Eu quero orar por você. Encerraremos o culto dessa noite em oração pela sua vida. Vamos cantar. Enquanto isso, você pode vir e eu quero orar por você. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Você quer dizer isso para o Senhor nessa noite? Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Já tem gente aqui à frente derramando a sua vida e dizendo isso para o Senhor. Enquanto nós estivermos cantando novamente, e você nessa noite quer consagrar a sua vida, pode sair do seu lugar e vir. Eu quero orar por você. Pode perder a vergonha nesse momento e dizer: aqui está a minha vida, Senhor. Eu quero consagrar e construir tudo
em Ti, somente em Ti. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, eu sou Teu, eu sou Teu. E Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Diga o quanto Ele é santo e santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos construir a nossa vida em Ti. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz. Diga, eu vou construir, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor Jesus, Tu és santo, 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 e não há nenhum outro como o Senhor. Por isso Tu és incomparável no Teu poder, na Tua autoridade, na Tua majestade, no Teu amor. Senhor, e nós queremos entregar as nossas vidas a Ti, consagrá-las ao Senhor e viver a cada dia esse processo de santificação, de separação de nossas vidas para Ti.
Aqui à frente, ó Deus, estão os teus filhos nesta noite, dizendo: aqui está a minha vida, Senhor. Toma a minha vida, Senhor. Tira aquilo que não te agrada, Senhor. Me fortalece, prepara a minha mente, me deixa em alerta em todo o tempo. Ó Deus bendito, me ajuda a deixar o passado no passado, viver uma esperança viva e viver, ó Deus, em autoridade diante do Senhor a cada momento, Pai. Cuidando, ó Deus, para te honrar, para ser mais parecido contigo. Ó Deus bendito, Tu que és Deus onisciente, Tu sabes o que cada um está colocando diante de Ti. Além desses que vieram à frente, Senhor, muitos outros em seus lugares, nesta noite, estão colocando áreas de suas vidas em Tuas mãos. Toma, ó Deus, a cada um, Senhor, renova as forças, dá o discernimento, ó Deus, ajuda, ó Deus, a separar-se cada vez mais para Ti, a dizer não ao pecado, não às tentações, para viver a Tua vontade boa, agradável e perfeita. Senhor, nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados. Nós somos falhos e pecadores e carecemos do Teu perdão, carecemos do Teu cuidado, carecemos da Tua proteção, da Tua direção em nossas vidas. Ó Pai, Tu és Deus onipotente, e nenhuma luta que enfrentamos, nenhuma armadilha preparada pelo mal pode, Senhor, superar o Teu poder. É por isso que corremos para os Teus braços de amor e graça. É por isso que declaramos que queremos edificar a nossa casa sobre a rocha eterna, Jesus Cristo, para não sermos abalados. Bendito Deus, Tu és Deus onipresente, e onde nós estivermos, o Senhor estará conosco. Ó Pai, que cada pessoa que me ouve nesta noite tenha essa certeza no seu coração, e quando se sentir fraco, que experimente o renovar de forças em Ti. Quando se sentir perdido, que experimente a Tua direção. Quando se sentir desprotegido, que experimente a Tua proteção. E assim, ó Deus, tenha o renovar de forças, a cura, ó Deus, do seu espírito, da sua alma, do seu coração e do seu corpo, porque Tu és Deus onipotente, que pode curar tudo aquilo, todas as mazelas de nossas vidas, Pai. Toma, Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Mais uma vez Te agradecemos pelas mães da nossa igreja. Mais uma vez Te agradecemos pelas famílias. E, ó Pai, nós Te pedimos que nesta semana que começa hoje, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor cuide de nós e nos use para a glória do Teu santo nome. Fica conosco, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ó Pai bendito, renova as nossas forças, dirige os nossos passos. É o que nós Te pedimos nesta noite, Pai. Te agradecendo pelas mães da nossa igreja, Te agradecendo pelas famílias da nossa igreja. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos e nós Te adoramos no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Dá um abraço ao irmão que está do seu lado. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão. E vamos encerrar esse momento de culto declarando: eu vou construir, Senhor, eu vou construir em Ti a minha vida. Que o seu lar, a sua família estejam edificados no Senhor, o único Deus, o Todo-Poderoso, o soberano Senhor, o digno de honra, glória e louvor.